Fala galera do meu canal, Gil na área, trazendo mais uma aula para vocês. E hoje vamos falar de fatoração. Muito bem, fator comum, por agrupamento, soma e diferença de cubos e a fatoração do trinômio. Tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Professor, mas o que é fatoração? Bom, fatoração é justamente quando você transforma a expressão algébrica em um produto, ou seja, em uma multiplicação. E aí existem várias formas de você fatorar. A gente vai apresentar na aula de hoje algumas mais tradicionais e que você vai identificando na hora que for resolver determinada questão. Para começar, temos o fator comum. Numa expressão algébrica, quando eu falo fator comum, é um termo que se repete naquela expressão, ou seja, ela está presente em cada parcela. E aí tem uma característica, tem observações importantes quando você vai fazer uma fatoração em relação ao fator comum. Sempre que você visualizar letras e números, cada um tem uma particularidade, ou seja, cada um tem uma maneira de identificação e de resolução. Então, para começar, vamos ver o seguinte. Quando você vê uma expressão algébrica, números, a primeira coisa que você vai fazer é o MDC, ou seja, para tirar o fator comum, e quando numa situação tiver números, faz o MDC. Então, você tem aqui nessa expressão de três termos, os números 24, 6 e 12. Pronto, professor, já sei que é o MDC. Então, vamos lá. 24, 6 e 12. Então, faz o MDC, que é aquela decomposição em números primos, não é isso? E aí eu tenho aqui, como os três números são pares, então eu posso começar por 2. Lembrando que os números primos, na sequência sempre do menor para o maior, 2, 3, 5, 7 e assim vai. Sempre que você vai fatorar, começa pelo menor número primo. 24 dividido por 2, 12. 6 dividido por 2, 3. E 12 dividido por 2, 6. Como ainda tem números pares, você ainda pode continuar por 2. Então, o que não der para dividir por 2, você repete ele. Então, eu tenho 12 dividido por 2, 6. O 3, ele é ímpar, então ele vai repetindo, certo? Que ele também é primo. E o 6 dividido por 2, 3. Ainda temos um número par, então continua por 2. 6 por 2, 3. Aí repete os 3 aqui. Pronto. Como o 3 ele é um número primo, sequencial de 2, então, desculpa, gente. Então ele só divide por 3. Então vai ficar 3 dividido por 3, 1. Pronto. Se eu quero o MDC, você vai analisar um número que dividiu a sequência toda. Então, ou seja, esse 2 aqui, ele tanto dividiu o 12, o 6 e o 24. Então ele vai entrar na minha lista. Esse 2 aqui dividiu o 6 e o 12, mas não dividiu o 3. Então ele não entra no cálculo do MDC. Esse outro 2 só dividiu esse 6. Esse 3 dividiu ambos. Então vai entrar tanto esse 2 de cima como o 3 de baixo. Você vai multiplicar o que você marcou. Então 2 vezes 3, 6. Então o MDC, para essa questão aqui, ó, o MDC, que é o máximo divisor comum, vai ser 6. Aí você vem aqui para a questão, ó, e aí vai colocar em evidência o 6. Pronto. Professor, quando vem a relação das letras, qual é a característica quando eu tenho letras? Agora, quando eu tenho letras, ó, você vai olhar o que tem o menor expoente, e aí ele fica em evidência. Então vamos começar pelo x. O x eu tenho x ao cubo, x à quarta e x ao quadrado. Então, de menor expoente, eu tenho o x ao quadrado. Então, coloca em evidência. Professor, e o y? Pronto, o y é a mesma coisa. Pega o de menor grau. Eu tenho y ao quadrado, y elevado a 1, quando não aparece, né? E y elevado à quinta potência. Então, o menor grau aqui é o y elevado a 1. Então, coloca em evidência. Pronto. Tirei os fatores comuns. Agora, você abre a parênteses, porque você vai transformar em um produto. Então, abre parênteses e começa a dividir cada termo pelo que você colocou em evidência.
Primeiro faz a sequência dos números, as letras de mesmo incógnita e o número por número. Então, 24 dividido por 6. 4 vezes 6, 24. Então, 4. Quando for fazer com as letras, professor, como é que divide? Você faz o seguinte, ó, letras iguais, você vai subtrair os expoentes. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado, 3 menos 2, 1. Vai ficar x elevado a 1. Y ao quadrado dividido por y elevado a 1, 2 menos 1, 1. Então, fica 4xy. Repete o sinal da sequência e agora vai pegar o segundo termo e dividir pelo fator comum. 6 dividido por 6, 1. Não precisa colocar, você vai multiplicar por letra, tá bom? X a 4 dividido por x ao quadrado, 4 menos 2, 2. Então vai ficar x ao quadrado. E y dividido por y, 1. Então só fica apenas x ao quadrado. Mais 12 dividido por 6, 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1. E y a quinta dividido por y, ou seja, 5 menos 1, 4. Então vai ficar y a 4. Pronto. Está finalizado aí o fator comum. Sempre dos números você tira o MDC e das letras você pega sempre a letra que tem o menor grau. Aqui eu consegui tirar um fator comum da expressão toda. Mas tem situações que você não consegue fazer um único fator. Ou seja, tem letra que aparece, mas não aparece em todas as expressões, em todas as partes. Então você não consegue fazer um único fator comum. E aí você vai ter que fazer um agrupamento. Então é o nosso segundo ponto aqui. O agrupamento é quando eu não consigo fazer um só fator para a expressão toda. Então você separa. O que você vê que tem comum ali, você coloca em um fator e a outra parte da expressão você faz outro fator. Então são vários fatores numa única questão. Vamos entender melhor o seguinte, nesse exemplo. Eu tenho 8x ao quadrado menos 4xz menos 6xy mais 3yz. Vamos visualizar aqui, ó. Eu tenho x nessa primeira, tenho x nessa segunda, tenho x na terceira, mas não tenho x na quarta. Tá, perfeito. Eu tenho z na segunda, mas não tenho na primeira. Eu tenho z na segunda e tem na última. Eu tenho y só nessas duas últimas. Então veja, dá para fazer um fator comum em duplas. Eu posso fazer um fator comum, sempre é mais aconselhável fazer em pares, né? Tentar fazer em pares. Então eu vou fazer fator comum aqui, com esses dois que tem x, certo? E vou fazer um fator comum aqui, que nesses dois tem o y. Então eu vou fazer um agrupamento. Olha só, eu vou dividir a expressão toda, então, ó, em duas partes. Vamos começar pela primeira parte. Quem é o fator comum nessa expressão? Primeira coisa, eu tenho números, então eu tiro o MDC dos números, 8 e 4. Então, ó, como são pares, né? Eu divido por 2, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, por 2, 2 e por 2, 1. Agora aqui, continua por 2, equivalente a 1. Quem é o MDC? Aquele termo que dividiu a linha toda, não é isso? Então eu tenho aqui, ó. Esse 2 dividiu o 8 e o 4, perfeito. Esse 2 dividiu o 4 e o 2, perfeito. E esse 2 só dividiu esse. Então, só esses dois aqui. 2 vezes 2, 4. Pronto. Então, o fator comum dessa primeira parte aqui vai ser 4. Agora, professor, das letras. Qual é o OBS das letras? Aquela letrinha que tem o menor expoente. Então, eu tenho x ao quadrado e x. O menor grau é o x, né? X elevado a 1. Então, eu coloco em evidência também. E aqui tem z e aqui não tem z. Então, o fator comum é só 4x. Faz o processo da anterior. Coloca em parênteses. 8x ao quadrado dividido por 4x. 8 dividido por 4, 2. X ao quadrado dividido por x, x. Menos 4 dividido por 4, 1. X dividido por x, 1. E o z você repete. Pronto. Aí fecha aqui. Agora vamos para a segunda parte. Eu tenho 6 e 3. Tira o fator comum também. 6 e 3. Dá por 2, não é isso? O 6 por 2 dá 3. O 3 não dá, repete. 3 por 3 dá 1. Ou seja, o 2 dividiu só esse 6 e o 3 dividiu os 2. Então, quem é o MDC? Somente o 3. Aí coloca em evidência. Repete o sinal do primeiro, ok? Coloca em evidência também.
E aí eu tenho o seguinte, ó, abre parênteses, sim, aí tem as letras, né? Das letras aqui, quem é o fator comum? Eu tenho x aqui e não tenho x nesse. Eu tenho o y aqui e tenho o y nesse. Então o y é o fator comum. Como os dois estão elevados a 1, é o próprio y. Abre parênteses e faz. Menos por menos, mais. 6 dividido por 3, 2. O x não tem, repete. E o y por y dá 1. Mais por menos, menos. 3 dividido por 3 dá 1. Y dividido por y dá 1. E o z não tem, repete. Pronto. Vejam só, gente, ó. Eu tirei o fator comum nas duas partes. Perfeito? Só que quando eu fiz essa fatoração aqui, apareceu esses dois termos de novo iguais. Poxa, professor, então se eu tenho dois termos aqui iguais, eu tiro mais um fator comum. Então nessa questão tem 3 fatores. Eu fiz um agrupamento no início e agora apareceu termo semelhante. Então você tira fator comum novamente. Nessa subtração, quem é o fator comum da expressão? É o que está no parênteses. 2x menos z. Então vai colocar em parênteses 2x menos z. Quando você coloca em evidência, abre parênteses, e aí você vai dividir cada termo pelo fator. Essa expressão aqui, dividido pelo fator, você vai cancelar esses dois, e sobra quem? 4x. 4x. Aí menos, né? Essa expressão toda dividida pelo fator comum, corta esse termo com esse, sobra quem? 3y. Pronto. E aí finaliza a minha fatoração. Lembrando que fatorar é transformar em um produto. Então está aqui a multiplicação. Nesse outro também temos aqui a multiplicação. Então essa é chamada de fator por agrupamento, quando eu não consigo tirar um único termo presente na expressão toda. Agora temos mais um termo bem conhecido, que é justamente a questão da soma e diferença de cúbios. Presta atenção como resolver questões desse tipo, certo? É bem fácil. Vamos primeiro entender a estrutura da fatoração para depois ver nas aplicações. Temos dois casos, a soma e a diferença. Todos vão ter a mesma estrutura, o que vai diferenciar aí é somente a questão do sinal. Primeiro vamos à soma. A soma de 2 cubos é quando eu tenho 2 termos elevado à potência 3. Então você faz o seguinte, vai transformar numa fatoração. Se é uma fatoração, tem a regra do produto, então tem que ter a multiplicação aqui no meio. Você vai extrair a raiz cúbica, gente, atenção, raiz cúbica de A ao cubo. A raiz cúbica de A ao cubo, só para lembrar aqui, ó, raiz cúbica de A ao cubo. Como o expoente está igual ao índice, esse A sai de dentro da raiz. Então fica somente o A. A raiz cúbica de B, mesma coisa, ó, raiz cúbica de B ao cubo. Como B está com o mesmo expoente do índice, então B sai da raiz. Então você faz a raiz cúbica do primeiro termo mais a raiz cúbica do segundo termo. Então é só extrair as raízes. Se aqui está somando, vai somar no primeiro termo. Se aqui está subtraindo, vai subtrair no primeiro termo. Na soma, se eu somar aqui no primeiro termo, dentro eu vou ter que trocar o sinal no meio, certo? Então vamos lá, ó. Quando você extrair a raiz cúbica dos 2 primeiros termos, você vai fazer uma multiplicação, que é o produto. E aí como é que você vai fazer? A raiz quadrada do primeiro, olha só, a raiz quadrada do primeiro termo, menos o produto dos 2 termos, ou seja, A vezes B, fica no meio, e depois faz a raiz quadrada do segundo termo. Ok? Tranquilo? Já na diferença, subtrai no início, e aí vem depois só somando. E é o mesmo processo. Faz a raiz quadrada do primeiro, multiplica o primeiro pelo segundo, e depois faz a raiz quadrada do segundo. Feito isso, olha só, vamos ver aqui no exemplo como identificar a soma e a diferença. Nesse exemplo 3 tem assim, fatorar a expressão x ao cubo menos 27. Aqui tem que transformar numa diferença entre 2 cubos. Aqui já estou vendo x ao cubo, mas aqui não está o cubo. Se você conseguir colocar esse número ao cubo também, e aí você pode aplicar a fórmula de cima e você consegue fazer a fatoração. Primeira coisa, vamos ver se conseguimos deixar esse 27 com o expoente 3. Então, que número elevado a 3 é 27?
3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então vai ficar aqui, ó, x ao cubo menos 3 ao cubo. Então tem a diferença entre dois cubos. A diferença entre dois cubos é esse exemplo de cima, aqui. Então o primeiro termo vai ser negativo e dentro aqui vai ser tudo positivo. Vamos lá, vamos ver a regrinha. Primeiro, na primeira parte eu extraio a raiz cúbica de cada termo. Então eu extraio a raiz cúbica de x ao cubo, corresponde a x. Repete o sinal, menos. Extraio a raiz cúbica de 3 ao cubo, que é o próprio 3. Agora você faz o primeiro termo ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, multiplica, lembrando que agora é tudo positivo, né? Mais, multiplica o primeiro pelo segundo, ou seja, 3 vezes x, 3x, e faz a raiz quadrada do segundo, menos 3 ao quadrado, vai ficar 3 vezes 3, 9. Pronto. Finalizou a fatoração, já está fatorado. Toda vez que você identificar que é diferença entre cubos, ou a soma entre cubos, é só seguir esse padrão aqui. No exemplo 4, eu tenho x ao cubo mais 8. Se eu conseguir fazer como eu fiz aqui no exemplo 3, então eu aplico a fórmula também. O 8 vai ser um que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes para dar 8. Então eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então 2 ao cubo. Então vai ficar x ao cubo mais 2 ao cubo. Agora eu tenho a soma entre dois cubos. Então agora vamos para esse daqui em cima. Lembrando, o primeiro é positivo e no meio troca o sinal. Então eu tenho agora aqui a raiz cúbica de 3, vai ficar de x ao cubo, quer dizer, vai ficar x mais, né, mantém o sinal. A raiz cúbica de 2 ao cubo é o próprio 2, abre parênteses. A raiz quadrada do primeiro vai ficar x ao quadrado, troca o sinal, pega o primeiro termo e o segundo e multiplica entre si, então 2 vezes x, 2x, e faz a raiz quadrada, e eleva o último termo ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4. Pronto, então está aqui também a forma fatorada desses dois. Então nessa primeira parte vimos isso. Primeiro, como identificar, fazer o fator comum, certo? Sempre o MDC dos números e a das letras sempre de menor grau. Agrupamento, quando eu não consigo, de forma alguma, tirar um único fator para a expressão toda. Então, eu faço a forma de agrupamento. E lembrando que pode aparecer mais de uma vez o fator comum. E é sempre a mesma regra. Divide cada termo pelo fator. E a soma e a diferença também é outro padrão de fatoração, quando os termos estão elevados ao cubo. Para finalizar a nossa aula, vamos ver a fatoração do trinômio, quando tem equações do segundo grau. Como é que eu fatoro uma equação do segundo grau? Então vamos ver isso a partir de agora. Vamos ver agora a fatoração do trinômio na forma ax ao quadrado mais bx mais c. O que é isso, professor? É a equação do segundo grau. Toda vez que vier uma equação do segundo grau, vamos fazer a forma fatorada dela. Para você fatorar uma equação do segundo grau, você vai transformar nessa estrutura aqui. Eu tenho o coeficiente de A, vai multiplicar, abre parênteses, x menos x1. Esse x1 indica a primeira raiz da equação e esse x2 a segunda raiz. Esse x aqui na frente representa esse x que é a incógnita da própria questão. Então, essa é a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Para você descobrir o A, o x1 e o x2, você vai usar a forma de Bhaskara, delta e Bhaskara. Então, delta b ao quadrado menos 4ac. Então, você tira os coeficientes, lembrando que o A, B e C são coeficientes da equação, ou seja, estão na frente de incógnitas. O C não tem incógnita, então o C é um termo independente da equação do segundo grau. Então, você usa o delta primeiro, para depois partir para Bhaskara. Então, Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que você achar aqui o valor, multiplica por 2 vezes a. Lembrando, cada letrinha dessa está na estrutura padrão. Então, o b acompanha o termo x, o a acompanha o termo ao quadrado, e o c é o que não tem incógnita. A mesma coisa aqui na forma de Bhaskara. Eu vou usar o b, o delta e o a. Para entender melhor como colocar uma equação na forma fatorada, que é uma forma de produto, eu tenho esse seguinte exemplo.
Fatorar a expressão 2x ao quadrado menos 10x mais 12. Como fatorar uma expressão de 3 termos, ou seja, um trinômio? Por isso que recebe um trinômio ao quadrado. Então, eu tenho o seguinte. Primeiro passo que você vai fazer é tirar os coeficientes. Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aí você vai utilizar eles depois nas fórmulas. Então, o A acompanha o x ao quadrado, é o próprio 2. O B está na frente do x, lembrando que o sinal vai junto. Então, eu tenho menos 10. E o C é o termo independente, ou seja, ele não tem letra. Então, ele é o próprio 12. Primeiro passo, você vai calcular o delta. Então, vamos fazer o delta aqui, ó. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. O B é menos 10, então menos 10 ao quadrado. O 4, repete. O A é o que, no caso, é o 2, né? E o C é o 12. Então, delta vai ser igual. 10 menos 10 ao quadrado vai ficar 100. Aqui eu tenho menos por mais menos. 4 vezes 2, 8 vezes 12, 96. Então, delta é igual a 4. Depois que você achar o delta, aí você vai correspondente agora à Bhaskara. Vai achar as raízes. Duas raízes porque o delta dá diferente de zero, ou seja, maior que zero, sempre é duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, são duas raízes iguais. E se o delta der negativo, não tem solução nos reais, ok? Como ele é positivo ali, então eu vou ter duas raízes distintas, diferentes. Então, vou achar x' e x duas linhas. Então, eu tenho menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Vamos lá, x é igual. Aí eu vou substituir aqui, ó. Eu tenho menos da fórmula, o b, nesse caso, é negativo. Eu tenho mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes a. O a também é 2. Então, x' vai ser igual. Menos por menos, mais. Vou pegar o negativo primeiro. Aí eu tenho a raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 10 menos 2, 8. 8 dividido por 4, 2. Agora eu vou achar o x duas linhas. Então, eu tenho x duas linhas é igual a 10 mais 2 sobre 4. Vai ficar 12 sobre 4. 3 vezes 4, 12. Pronto. Você já tem aí as duas raízes. E agora você vai colocar a fórmula fatorada. Para você representar a fórmula fatorada, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa estrutura que está aqui. Vai ficar a x menos x', que é o primeiro, né? O primeiro x, vezes x menos x2. O a é o coeficiente, a gente já destacou lá no início. Olha aqui, ó. A é equivalente a 2. O x que aparece aqui é justamente o x da questão. É incógnita, você não vai substituir nada não. Então, x menos. O x1 que eu achei foi equivalente a 2. X e o x2 é 3. Pronto, está aqui então a forma fatorada. Lembrando que toda forma fatorada é quando eu consigo colocar em forma de produto. Então, tenho aqui a fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Certo? Obrigado, gente, pela aula e até a próxima. Valeu!